de semana o jogo contra o Palmeiras, já o Flamengo contra o Fortaleza. Aí o Galo, Fluminense, Santos e Ceará. Então são 3 jogos fora e 1 em casa. Já o Flamengo, ele joga 2 em casa e 2 fora. Tem o Fortaleza, Bragantino, Inter e o Cuiabá, depois viaja para jogar contra o Atlético no Mineirão. A sequência dos dois... Pesada. A primeira Pesada, coisa que chama atenção é que em 14 dias tem 5 jogos. Não é isso? É que já não me surpreende tanto. Em 2 semanas, 5 jogos. Assim, é óbvio que qualquer jogo entre Atlético, Palmeiras, Flamengo vai chamar muita atenção. Sim. E o Atlético em 5 jogos tem os 2. E ainda jogos em sequência fora de casa. Então, eu classifico como um mês muito, muito apertado. E talvez pouco conclusivo também. Mas mais puxado pro Atlético pelos jogos fora de casa? E ainda tem Palmeiras e Flamengo, né? Me parece mais puxado para o Atlético. O que você acha? Você concorda, Eugênio? Não, pela sequência de adversários, parece sim, mais pesado. Mas, às vezes, a gente faz uma projeção e a realidade é outra, né? Até porque Flamengo e Red Bull Bragantino têm sido sempre encontros complicados para o Flamengo, né? E vai ter. Apesar do Bragantino viver um momento de muita incerteza, né? Instabilidade. Mas é aquilo, jogo a jogo. Foi você que se assustou com os jogos em 15 dias? Não, foi o Bruno. Foi o Bruno. Foi esse moço Eu me assusto que não teve jogo essa semana. É bizarro, né? É verdade. Agora, uma coisa que às vezes a gente pode ter uma conclusão ou uma expectativa que não seja a ideal. Teve uma semana para trabalhar, agora vai mudar o rendimento. Calma, não é bem assim, não. E às vezes isso é um tiro no pé, porque fala assim, teve uma semana para treinar e é isso que a gente está vendo dentro de campo? Primeiro que não foi exatamente uma semana, por exemplo, o Flamengo deu segunda e terça de folga. Voltou a trabalhar na quarta. E é fundamental que dê a folga, tá, gente? Sim. Porque a rotina é muito desgastante. Eu tenho dito aqui que o futebol tem um fator psicológico muito grande e o cara precisa espairecer de vez em quando, sair um pouco daquela loucura do dia a dia. Então, 2 dias foi ótimo que tenha dado e, a partir daí, volta para os treinamentos com outra cabeça. Mas, no meio disso tudo, todos eles têm problemas com desfalques. O Flamengo tem jogadores em seleção, Palmeiras tem jogadores em seleção, né? Já foi citado que o Palmeiras está no bolo aí, né? Então, isso tudo pesa um pouco. Então, não esperemos que, porque os times tiveram uma semana, eles vão engatar agora essa sequência de 5 jogos em 15 dias, vão continuar tendo dificuldades. Vamos ver, eu queria ver a tela de novo, porque aí a questão é a seguinte, existe essa sequência no Campeonato Brasileiro e na semana seguinte já tem a volta da Libertadores. A gente pode chegar num cenário, os 2 técnicos eles estão sendo questionados. A gente pode chegar num cenário onde esse confronto vai definir o futuro de um treinador ou de outro. Porque o que acontece? É muito claro no futebol que, por exemplo, os times tropeçaram, os times ganharam, enfim, claro que a fase vai depender. Mas pensando no tropeço, o Atlético e Flamengo pode decretar, talvez, o rumo de cada treinador, porque ninguém quer chegar nas oitavas balançando ainda. Hoje não tá bem, não é isso, para perder agora. Eu acho que pela proximidade do jogo da Libertadores, isso... Eu não vejo com tanta facilidade uma queda ali em cima da hora, sabe? Eu acho que é aquela coisa de assim, não Isso vamos já... perder o jogo. Fato novo? É isso. Então, mas eu acho que não por causa do Atlético perder para o Flamengo ou o Flamengo perder para o Atlético. Acho que já tem que ter vindo ali... Isso, é a sequência. Eu acho que é isso. A sequência é difícil para os dois. Eles podem chegar no Atlético... Se os dois vão vencendo esses jogos... Chega ali, tudo bem. Eu acho que vai chegar no Atlético e Flamengo, dependendo, claro, do desempenho de cada um, de assim, pode ser o jogo que fala assim, beleza, é a gota d'água. Esse é o tipo de jogo gota d'água. Pode ser, apesar de eu não achar muito inteligente trocar nas vésperas das oitavas. O Atlético mesmo já fez isso. Quando trocou o Roger e caiu para o Jorge Wilstermann, em casa. Porque você imagina, se demitir após esse jogo... Não tem nem 2 dias para contratar um técnico. Tem mais uma rodada do Brasileiro. Tem mais uma rodada. Tem mais uma rodada do Brasileiro e aí o jogo. Então, por exemplo, no caso do Flamengo, ele vai jogar, depois do jogo contra o Atlético, ele joga com o América e depois com o Tolima. Esse jogo do Tolima é 10 dias depois do jogo contra o Atlético. 10 dias depois. O Atlético e Flamengo têm viagens longas. Isso. O Atlético vai para Guayaquil, o Flamengo vai para Ibagué.
Então, só nisso aí você perde 2 dias. Eu acho bastante complicado. Mas conhecendo o futebol brasileiro, eu não acho absurdo. Eu não gostaria de olhar para o calendário e pensar, ali está a possibilidade de queda. Eu, na verdade, não olho dessa forma. Mas eu acho que, conhecendo o futebol brasileiro, eu acho que é pedra de tropeço. Não, é aquela coisa que a gente fala, a sequência que pode ser com 2 treinadores que estão aí nesse momento de desconfiança, a gente sabe que é esse tipo de sequência que o futebol brasileiro apresenta pra gente que é determinante. Não é nem que a gente está falando assim, agora vai acontecer. É que a gente já viu 1000 vezes que quando o time tem uma sequência difícil, o técnico não está muito confiante, chega num jogo grande, com essa repercussão nacional, é ali. É que Atlético e Flamengo atualmente, eles podem até não estar entregando o desempenho que a gente espera, mas atualmente, o retrato é agora, o resultado está entregando. Sim, para os dois, né? Não tá bom? Venceu. Ah, não tá bom? Venceu. Isso dá uma certa calada nos críticos, né? Mas ainda existe insegurança com os dois, Eugênio? Acho que sim. Mais com um? Dá para botar isso? Não, acho que... A gente até pouco tempo fazia essa avaliação, né, que estava mais pesado para o lado do Paulo Souza. Sim, né? sim. Acho que nesse momento não dá para pesar mais para um ou mais para outro, não. Acho que ficou bem equilibrada. Talvez pese mais até o jogo. A gente está colocando aqui como um ponto futuro, um ponto de análise, esse encontro deles. Talvez fique mais pesado, porque o caminho é mais difícil pro turco. Porque vamos pensar só no último jogo antes desse duelo. Ele vai jogar fora de casa com o Ceará e o Flamengo joga em casa com o Cuiabá. Teoricamente, o Flamengo tem muito mais facilidade nesse último jogo, que pesa muito a última impressão, né? O Atlético do Cuca perdeu lá ano passado. Perdeu pro Ceará. E é muito fácil perder para o Ceará lá. Porque primeiro, o Ceará é um bom time. Segundo, tem todos... Inclusive, a gente falou com o Dorival sobre isso, né? Uma vez no Rolão Melão, ele falou... O Dorival não. O Thiago Nunes. Era o Thiago Nunes. Agora o técnico é o Dorival. O Thiago Nunes disse que quando era técnico do Atlético Paranaense ou de outros times, ele falou assim, tem que jogar no Ceará. É difícil. É complicado, porque sabe de tudo que envolve o jogo. Desde a logística, passando pelo adversário. E hoje em dia ainda tem mais uma dificuldade. O gramado do Castelão não está em boas condições. Está pesado, agarrado, pede mais dos jogadores ainda. Então, talvez o turco sofra mais nessa comparação, chegando a essa véspera de jogo, porque ele tem que pegar o Ceará fora e o Flamengo, o Cuiabá em casa. Pode ser que lá na frente o Atlético vença o Ceará e o Flamengo tropece para o Cuiabá. Mas a gente olhando de fora, esse último jogo é mais pesado. Agora, você falou que as coisas parece que equilibraram um pouco, mas equilibraram porque o turco caiu ou porque o Paulo Souza melhorou? Os dois. Porque a percepção... Jesus está empregado. Essa é uma questão. Isso também ajuda para o Paulo Souza. Essa é uma questão, mas o Paulo Souza conseguiu superar algumas barreiras já como essas, que a gente está falando que eles vão ter pela frente. É claro que ele aproveitou a tal sequência de jogos em casa, que fecha agora com esse jogo com o Fortaleza, né? Mas ele ganhou 2 jogos de Libertadores. Ele ganhou o clássico com o Fluminense. Ele ganhou méritos porque ele bancou o Hugo, e o Hugo foi a grande estrela no jogo com o Fluminense. Então, isso tudo deu uma tranquilidade para que ele passasse essa semana sem ouvir muito burburinho, sabe? Foi até fazer turismo e tal, sabe? Espairecer um pouquinho também, porque ele também merece. Já o turco, não. A última imagem, a última percepção do Atlético, está com dificuldade, o time sofre gol, o time não consegue. Então, eu acho que o Paulo Souza melhorou um pouco, o turco caiu um pouco nessa balança. Então, se encontraram. Porque estava muito mais pesado para o lado do português, o Paulo Souza. Os times tiveram folga, os times têm desfalque, mas depois dessa semana rara, o que a gente pode... O que você espera, Marra, do Atlético contra o Palmeiras e também do Flamengo? Pensando imediatamente em um Atlético contra o Palmeiras com desfalques e o Atlético com desfalques... Só informação do Atlético de hoje de manhã, tá? O Keno tá de volta. O Atlético fez um post, bem-vindo de volta, meu 11, já está de volta treinando. Difícil jogar 90 minutos, né? Eu acho que ele deve estar de volta talvez no